Sou Fátima Mourão, eu sou dubladora há mais de 40 anos e tenho uma carreira, graças a Deus, de sucesso. Eu comecei no Rio de Janeiro, passei alguns anos lá, participei, enfim, trabalhei com todas as empresas da época, né? Eu iniciei em 1976 para 77, então as grandes empresas na época eram, naturalmente, a Herbert Richards, né? Tinha a Delarte, tinha a Telecine, tinha a VTI. A VTI ainda era distribuidora, mas já tinha, e a Peri Filmes, que na verdade eu comecei na Peri Filmes, a gente vai falar um pouquinho depois. Então, eu já trabalho esse tempo todo, né, mais de 40 anos, depois eu vim para Brasília, passei um tempo fazendo dublagens assim, mais remotamente, eventualmente ia para o Rio, para São Paulo. Nessa ocasião eu fiz até algumas produções, como por exemplo o Matrix, né? Uhum. E, bom, também um detalhe é que quando eu, em 1998, quer dizer, eu fiquei trabalhando no Rio de 1976, mais ou menos, até 1998, mais ou menos, né? Aí eu fui para São Paulo e passei 2 anos, quase 3 anos em São Paulo, dirigindo num estúdio lá na Sigma, que é um estúdio até hoje muito conhecido. E então eu passei esse período lá em São Paulo dirigindo e dublando. Também dublei em todas as empresas de lá, né? Todas as dubladoras de lá. Aí que eu vim para Brasília, no ano 2000, para 2001, né? E bom, começou nesse dirigindo... período de 2001 que eu vim para cá, até eu começar a fazer o trabalho aqui, eu fiquei indo eventualmente num lugar e outro, às vezes dirigia alguma coisa, às vezes ia lá fazer alguma produção. Mas aí foi reduzindo, né, esse trabalho, naturalmente, né? Eu já trabalhava, já era atriz, né? Eu tinha formação em artes cênicas, já trabalhava no teatro, já estava fazendo algumas coisas de televisão também. E então a dublagem chegou assim, através de uns amigos, né, que ficaram sabendo de um anúncio do jornal, né, chamando atores e atrizes para fazer teste de voz, e inclusive essa Peri Filmes, né? E eu nunca tinha pensado assim em fazer dublagem. Realmente eu estava querendo seguir mesmo mais assim no teatro, né? Principalmente. E então mais aquela coisa, né? Sem grana, poxa, pode ser uma boa, né? E tal. E aí eu fui lá fazer esse teste na Peri, fiz o teste, eles gostaram muito, eu também gostei muito, porque eu não tinha ideia assim como é que era a dublagem, né? Então, de repente eu entrei no estúdio e assim, olha, faz aquele personagem ali, eu não tive tempo assim de fazer uma construção de um personagem como normalmente a gente faz no teatro, na TV, enfim. E ao mesmo tempo tendo que adaptar logo uma voz, uma interpretação, eu achei aquilo muito interessante, né? Mas assim que eu saí de lá, enfim, umas horas depois eu encontrei com a turma e tal, aí fiquei sabendo que os dubladores da época, né, eles estavam, na verdade, de greve, a classe. Foi a primeira greve que houve de dublagem, dos dubladores, com melhores salários, eles estavam, assim, realmente numa situação, assim, difícil e assim, outras classes auxiliando eles com alimentação, essa coisa toda, porque eles ficaram mais de 3 meses parados e tal. E eu fiquei muito sensibilizada com aquilo, não sabia se não teria ido. Falei, não, pelo amor de Deus, não vou seguir. E os caras entraram em contato em seguida comigo para eu ir lá, né? E eu falei, não quero, não sabia, né, que tinha greve. Não, mas vai acabar logo. Eu falei, então, o dia que acabar, vocês me chamam e se eu estiver disponível, eu vou. E graças a Deus, né? Uau. Graças a Deus para mim e para os dubladores, né? Naturalmente, que uma semana depois a greve acabou. Eles conseguiram melhores salários, eu pude entrar também, né? E aí comecei assim, foi uma coisa assim muito... foi acontecendo, sem eu ter muito tempo para parar para pensar na situação. Porque aí eles me chamaram e aí tinha muita produção, tinha muito filme,
né? Porque estava parada há muito tempo. Aí eu comecei a fazer, aí eu recebi um telefonema da Telecine. Ah, você está trabalhando aí, você quer vir aqui? Aí eu já fui lá e já me contrataram. Aí de repente eu fui para a Ebert, já me chamou, fui contratada. E foi tudo assim muito rápido, né? Digamos assim, os 6 primeiros meses meus de dublagem, eu não tive muito tempo para pensar, tive muito trabalho a fazer, comecei a ficar encantada com a profissão, né? E fui me envolvendo. Quando eu vi, eu estava totalmente envolvida. Né? Acho que era para ser mesmo. E, bom, né, dublagem e direção, elas caminharam, não foram juntas. Eu iniciei como dubladora, passei alguns anos trabalhando apenas como dubladora, e pela ordem natural, né? Quer dizer, normalmente não, o diretor ele vem do dublador, né? O dublador se torna o diretor. Nem todo dublador tem, assim, digamos, um jeito, né? Assim, uma liderança, tem que ter digamos assim, uma organização também para você montar todo o esquema, né? Você tem que ter um conhecimento assim do elenco, saber assim que tipo de voz que fica mais adaptada num personagem ou no outro, né? Você tem que ter também assim um pulso, né, também nas coisas, assim, porque você vai trabalhar com horário, com prazo, com tudo isso aí. Você tem que ter também um jogo de cintura para lidar com tudo isso aí. Nem todos têm, né? Mas assim, na sequência, eu fui chamada lá na verdade, eu comecei... Não, eu fui chamada na Telecine para dirigir, né? Assim, tipo assim, quer vir aqui dirigir um negócio? Tá. Eu fui lá dirigir um filme, uma longa-metragem, e achei muito interessante, né? Eu ainda não conhecia essa prática de fazer um esquema. Na época, era, assim, tudo era muito por conta do diretor, né? Era mais manual, né? Você não era tinha mais manual. A gente assistia o filme... Separar os loops meio que automático, os loops, né? Via o filme todo já, naturalmente traduzido. Aí eu separava todos os loops, aí ia fazendo o esquema todo. Então era bem trabalhoso. Hoje não, você tem quem faz isso, já organiza, o diretor já recebe as coisas com mais facilidade, pelo ritmo mesmo, né? Que é muito acelerado. Mas enfim, aí eu gostei daquela prática também. E logo em seguida eu continuei dirigindo na Telecine, na Delarte me chamaram para fazer um trabalho lá também, eu fiz. E aí foi quando a VTI era uma distribuidora, a Paramount, né, que inclusive a Herbert, né, pegava muito filme deles e tudo. E foi a época também que o vídeo, né, videocassete primeiro, né, foi um boom, assim, né? Todo mundo tinha videocassete, tinha aquelas locadoras, né? Locadora, cada esquina tinha uma locadora, né? Então era aquele negócio. Então eles tinham toda essa estrutura, né? E aí eles resolveram fazer também, eles tinham uma estrutura muito boa também física no Rio de Janeiro, montar, né, a dublagem também, os estúdios de dublagem VTI. E eles me chamaram para fazer esse trabalho, né? Então eu iniciei esse trabalho lá e foi uma experiência maravilhosa. Fiquei alguns anos lá com eles, que eu conheci também essa coisa ao lado empresarial, né, da dublagem. E eu fui conhecendo todo o processo, né? Assim, quer dizer, eu tive que lidar com o técnico, literalmente, né? Não só ali dublando, né? Escalar, né? Montar toda a estrutura, montar a estrutura dos diretores. Comecei a chamar os diretores, um diretor aqui, outro ali e tal, fui sentindo, né? E aí eu tinha que entregar, quer dizer, eu era responsável por entregar o filme todo pronto. O que é o filme todo pronto? É você pegar o filme, montar ele todo, dublar, né? Revisar, fazer revisão de texto, fazer de tradução, né? Aí depois o filme ir para mixagem, você acompanhar a mixagem, né? Ou pelo menos assim, eu não acompanhava propriamente, mas assim, depois da mixagem pronta eu assistia tudo. Então se tivesse algum problema, vamos checando voltar, todos os passos, exatamente, né? E aí depois a montagem da ME e tal, enfim.
a legenda. Então, todo esse processo até ele ficar pronto e ir para o cliente, né? E às vezes tinha uma coisinha ou outra para consertar, enfim. Então, foi muito importante eu ter acompanhado isso durante muitos anos, para hoje o que eu estou fazendo aqui em Brasília, que a gente tem a Anima Filmes, né, que é uma produtora de áudio, né, e fundamentalmente são os estúdios de dublagem que nós estamos montando aqui, que é o nosso carro-chefe. Então, na Telecine foi a primeira vez que te chamaram para dirigir? Foi. E isso foi mais ou menos em que período? Foi, não tem muito, talvez assim, 79, 79. mas uns 3 ou 4 anos depois que eu já estava. Entendi. Não, beleza. Se não me falha a memória, 79, no máximo nos anos 80, mas assim, dos anos 80 para frente, eu já estava dirigindo. Qual a diferença prática entre gravar a voz para dublar e a voz original de uma produção audiovisual, né? Eu, na verdade, eu não fiz, eu acho que eu não fiz isso ainda, né? De voz original. Voz original, eu gravar a própria voz em português, não. Mas assim, o que já aconteceu até aqui com a gente, né? A gente já gravou assim produções, né? Projetos brasileiros, como é que fala? Cinema, né? E curta-metragens, assim, né? A gente já gravou em inglês. A gente fez a voice-over, né? Em inglês, né? Em cima da dublagem, da voz em português, né? Ah, que massa. Então, agora, o processo do game, né? Do jogo, ele é um processo diferente da dublagem, né? Porque você não tem o personagem. O personagem vem depois, né? Você tem só a voz, né? Então você tem que dublar a voz com toda a ênfase e assim, game você tem que trabalhar muito essa coisa das reações, você tem que ter muito sincronismo do sincronismo do áudio, entendeu? Porque depois ele vai ser, né? Com aquilo que vai, né? As imagens vão ser sobrepostas, né? E então é um ritmo também assim diferente, que você trabalha muito com reações, enfim, né? Então você tem que ter toda essa pegada. Então eu acho que é um pouco diferente, é mais ou menos isso que você falou, né? Quer dizer, a gente dubla em cima, não de um personagem em português. Já criado, né? Mas, exatamente, né? Algo que a gente não tem, não visualiza aquilo ali, né? Então você tem que trabalhar mais ainda a sua interpretação e tudo mais, porque você não tem a imagem, né? A referência é só textual ali, descritiva, né? Eu entrevistei mais cedo a Beatriz Villa. Que é craque. Que é craque, e ela, né, ela estava falando, né, que ela dubla muito personagem de videogame, e ela disse que isso é o que ela acha que se assemelha mais a uma experiência de teatro, por você não ter, digamos assim, referências visuais para você se prender ali. Ela disse que é tipo como se você estivesse num palco escuro. Você acha que tem relação essa coisa de... Porque senão, né, não tem nenhuma referência visual também, né? Só você no estúdio com o texto. Eu acho que faz sentido sim, né? Porque a diferença é que você não tem o público, né? Que no teatro tem, né? Mas de qualquer forma, é algo que você vai descortinar ali na hora, né? Você tem como, né? Naturalmente voltar para alguma coisa assim que não esteja bem, mas de qualquer forma você está gravando no escuro, digamos assim, literalmente, né? Então, faz sentido muito o que a Bia falou, né? Tem uma conexão, de alguma forma tem, né? A importância de ter uma base teatral sólida dentro da dublagem, ela é fundamental. Fundamental. Eu, assim, comecei com teatro, acho que desde sempre na minha vida, mas assim, porque, né, quando eu era pequena, na escola, enfim. Mas assim, teatro profissional eu comecei com 13 anos, né? Lá em São Paulo, eu morava em São Paulo, porque eu sou carioca, né? Mas eu fui criada dos 6 aos 16 anos em São Paulo, então eu iniciei a minha formação em São Paulo, né? Então, eu com 13 anos eu já trabalhava em teatro infantil profissional em São Paulo, né? No Teatro de Arena, que era um super grupo e tal, né? Trabalhei também no Tuca, trabalhei na Oficina, então era um grupo de teatro assim, bem conhecidos, né? Até hoje, né? Tem uma expressão. Mas enfim, então eu
essa solidez, sem dúvida nenhuma, que me deu todo o suporte que eu tenho, né? E, assim, as pessoas me perguntam, né? Para ser um dublador tem que ser um ator? Tem que ser. Mas não adianta dizer que não, né? Agora, é claro que você pode interpretar isso de algumas formas. Né? Você pode ver, né? Ter um olhar para isso de uma forma mais ampla, que é, na verdade, o que acontece, né? Por exemplo, eu tenho amigos que não vieram do teatro e se tornaram ótimos dubladores, profissionais, entendeu? E pessoas de renome, né? Mas não vieram do teatro. E não quero citar nomes aqui, mas assim, tem, né? E então o que acontece? Às vezes a pessoa, aqui em Brasília, eu observo muito isso, né? Brasília não é uma cidade nova em tudo, culturalmente, né? Então você não tem ainda, você não pode dizer assim, teatro profissional de Brasília, ainda não tem essa pegada, assim, ainda não tem, né? Então você tem, assim, você tem as universidades, né, de artes cênicas, você tinha o Teatro Lucina, né, que fazia oficinas, e tem outros grupos que fazem oficinas, já gente muito boa, inclusive, né? Mas assim, não é como Rio e São Paulo, que você tem toda uma estrutura. Depois, quando eu fui para o Rio, né, eu estava contando por onde eu passei lá em São Paulo, depois eu fui para o Rio, eu continuei lá, né? Então, assim, me formando, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz uma formação de quase 2 anos no Teatro Ipanema, em São Paulo, com 2 diretores da época que eram craques, né? O Rubens Correia e o Luiz Linhares, né? Então, desse grupo, algumas pessoas são hoje atores e atrizes da TV Globo, que era onde o caminho estava, que também eu ia trilhar. Que você achou que ia ser esse o caminho inicialmente. Eu cheguei até a ter uma oportunidade, assim, muito legal, mas eu já estava, assim, muito dentro desse processo da dublagem, mas eu cheguei a fazer eu já tinha feito novela, uma coisa assim, mas assim, aí eu tive uma oportunidade de fazer um teste na Globo para uma série que Plantão de Polícia, que na época dos anos 80 fez muito sucesso. Inclusive, assim, foi uma das primeiras séries que eles começaram a montar assim, visualmente, né? Começar a trazer assim, toda essa imagem do cinema, né? A iluminação, das minisséries, tudo, né? Que eles chamam, que é um tom mais sério, mais cinematográfico, fotografia. Exatamente, tudo mais assim, voltado para o cinema. E esse Plantão de Polícia, eu ganhei o teste inicial, mas eu recusei. Por incrível que pareça, né? As pessoas, caramba, né? Não cliquei. Muito importante. Agora, a gente estava falando aqui de Brasília, né? E não só em Brasília, mas também já aconteceu no Rio, em São Paulo. Quer dizer, às vezes a pessoa não tem aquela formação, né? Por exemplo, tem dubladores importantes aí, de renome, que não eram atores, né? Quer dizer, alguns passaram pelo rádio teatro, mas outros eram assim, médico, entendeu? Enfim, tinha outra profissão, né? Mas tinha a vocação, aquela vocação, né? E aqui em Brasília a gente vê isso, né? Mas Brasília é uma cidade que tem muito funcionário público, né? Uma cidade muito voltada para isso, né? Agora, o meu elenco aqui, que eu estou construindo aqui na Anima Filmes, a gente recebe pessoas assim com muito talento, mas assim, que às vezes é um funcionário público, quer dizer, não teve oportunidade, né? E teve que se estabelecer de alguma forma, né? E às vezes tem uma profissão realmente estabelecida, mas tem aquele sonho, aquela vontade, não teve oportunidade, e de repente o cara é um ator, sabe? A mulher é uma atriz, assim, nata, né? Precisa o quê? A gente precisa fazer um trabalho, né? Trazer aquilo à tona, né? Lapidar, né? Mas assim, tem aquilo dentro da pessoa, e quando ela encontra aquilo, é maravilhoso, né? Então, eu costumo dizer assim, as pessoas, tem que ter uma boa voz. Não é o principal. Porque o que quer dizer uma boa voz? Depende muito também, né? Para mim, uma boa voz pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Normalmente as pessoas
vão mais assim por essa coisa, porque a minha voz é uma voz bonita, uma voz feia. Mas o que quer dizer uma voz bonita, uma voz feia? Também é muito relativo, né? Então, uma voz assim mais estridente, uma voz mais, enfim, projetada, tá, ela pode não ter assim uma sonoridade para tudo, né? Mas ela vai encontrar um nicho dentro da dublagem, porque você tem que ter muitas possibilidades, né? Então eu não considero isso como assim o principal. Eu não considero. Claro que se a pessoa tem uma dificuldade, alguma coisa assim que a gente vai trabalhar e ver que aquilo já é algo que vai a pessoa vai ter que ter todo um trabalho e nem sempre ela consegue chegar. Eu não vou também iludir a pessoa. Mas de uma maneira geral, a voz não é o fundamental e sim a capacidade de interpretar. E os nossos alunos aqui, quando não tem essa experiência, a gente traz para eles essa experiência, encaminha para eles vivenciarem isso, para justamente eles trazerem essa coisa lúdica que tem no teatro, principalmente, né? E é muito interessante, porque o que eu mais gostei e mais gosto na dublagem, acho que foi por isso, tenho certeza que foi por isso que eu continuei, foi porque eu sempre gostei muito, né, de ser atriz, né? Então, o teatro, né? Teatro, cinema, televisão, você tem um tempo para construir, né, o personagem, para compreender a história, né, para fazer leitura de texto, tem tudo isso aí, né? E entrando, né, no processo, entrando no personagem, se familiarizando, né? Enfim, né, chegar num ponto. Dublagem não tem isso, né? Então a gente não sabe o que vai dublar, nem quem vai dublar, nem como é o personagem, nem como é o filme, não sabe nada. Entendeu? A gente entra e o diretor fala, faz aquela pessoa ali. Aí você entra, tem lá um trechinho de 20, 30 segundos, que é o seu personagem, às vezes sozinho, às vezes contracenando com outro personagem, e você tem que olhar para aquele personagem, para aquele ambiente, rapidamente, entendeu? Em segundos, você tem que construir tudo aquilo que você, no teatro, constrói em 3 meses. Né? Mas como? É possível? Claro que é. É fascinante. E isso é uma das coisas que me encantou muito. Que eu pude perceber que na dublagem, a gente... eu me sinto mais atriz na dublagem. É interessante, né? Então, por isso, né? Porque você tem que ter uma coisa de improviso muito grande, você tem que ter uma percepção, uma atenção muito grande com aquilo que você vai fazer, né? Então, a prática, claro, traz muito isso, né? Tudo na vida é a prática. Mas, assim, você tem que ter também uma conexão, né? De entrar, olhar e entrar mesmo. Quer dizer, entrar, não é só entrar no estúdio, entrar no personagem. E naqueles poucos minutos que você tem ali, que o diretor dispõe ali, você tem que fazer da melhor maneira. Como se dá a dinâmica entre dublador e diretor? Qual a importância do diretor no processo da gravação? Como é que se dá essa dinâmica entre diretor e dublador, assim, digamos, até onde tem uma troca, até onde digamos assim, quem define o que você vai ter mais liberdade para brincar, experimentar, é o diretor, é o cliente, e também já, acho que eu posso até entrar nisso puxando já uma coisa que você mencionou antes, né, de muitos diretores antes serem dubladores. Você acha que isso é meio que um requisito para você ser um bom diretor? Bom, é um requisito, né? A partir do momento que você tem que conhecer a dublagem. Para você ser um diretor de dublagem, você tem que saber o que é uma dublagem, né? Você tem que ter passado familiarizado com o processo. Mas a gente tem diretores que já dublaram, mas assim, eles iniciaram dublando, depois entraram como diretores e pararam de dublar. Né? Quer dizer, eles se encontraram mais como diretor, mas eles conhecem, sabem exatamente tudo que precisa, né? Para você poder fazer a função do diretor. O que é o diretor? Em qualquer circunstância, né? O diretor dirige, né? Então ele dirige alguma produção, né? Dirige alguém em alguma produção, né? Então é uma função muito importante, porque ele é que vai guiar, ele que vai direcionar, ele que vai observar se está certo, se está bom, né? Se está combinando com o que é para fazer, né? Ele é que dá
o direcionamento, né? Então ele tem que saber fazer isso, né? Quer dizer, ele tem que entender daquela linguagem para ele poder saber fazer isso, né? Quer dizer, como é que se eu não fosse dubladora, como é que eu poderia chegar para um dublador e dizer para ele assim, olha, o sincronismo tá bom, por exemplo, né? Olha, você não pegou muito bem o padrão do personagem, né? Então eu tenho que ter essa vivência, né? Agora, eu não preciso, assim, uma pessoa não precisa ser a vida inteira um dublador para ser um diretor. Agora, é interessante, né? Porque o diretor, ele, na dublagem, vamos falar mais especificamente na dublagem, né? Existem formatos de diretor, né? Quer dizer, de uma maneira geral, o diretor, ele está ali para conduzir o dublador, entra um de cada vez, né? E ele vai dizer, ó, ele está ali, ele vai acompanhar, ele vai ver se está legal, se não tiver, assim, uma inflexão legal, ou enfim, ele vai orientar e aquele trabalho, ele tem consciência de que tem que estar de acordo com o personagem, enfim, né? Sincronizar tudo direitinho, porque ele tem uma responsabilidade com aquele trabalho. Ele tem que entregar aquele trabalho pronto e bem feito, né? Então, essa é a função dele. Agora, existem diretores assim que são, digamos assim, mais cuidadosos com determinados pontos, outros que já deixam o diretor, o dublador um pouco mais à vontade. Isso depende muito do temperamento, né, da forma de ser de cada um, né? Eu, por exemplo, vou falar por mim, né? Primeiro, assim, eu tive a oportunidade de ser dirigida por vários diretores diferentes, né? Eu tive diretor que quando eu entrava, ele ia fumar um cigarrinho, tomar um cafezinho, entendeu? Mas assim, porque ele sabia que eu também fazia, ou alguma outra pessoa, né? Também tinha uma confiança, assim, né? Mas, e tinha diretor, assim, que ficava na cola ali, né? Com todos os detalhes, assim. Por exemplo, uma diretora que eu gosto de falar dela, a Angela Bonatti, né? Hoje ela também já está aposentada, enfim. Ela foi uma grande atriz e uma grande dubladora e uma excelente diretora, da qual, quer dizer, assim, que muitas pessoas não gostavam dela, talvez uma grande maioria, porque ela era muito chata, muito, assim, pegava no pé mesmo, né? E não era bem-humorada, não era, assim, uma pessoa, assim, afetiva, não era, né? Mas ela conhecia pra caramba, ela puxava, assim, tudo que você tinha. Ela tinha essa capacidade de ver além daquilo que você sabia que você tinha. Então, eu sempre fui muito flexível, assim, no sentido, assim, do aprendizado, né? Então, eu procuro, assim, quando eu me lanço para alguma coisa, para aprender, eu procuro me colocar no lugar de um aprendiz, né? Quer dizer, o que eu puder absorver das pessoas, eu não vou ficar mais preocupada se a pessoa é assim ou assado. Mas se ela tem alguma coisa de bom para me ensinar, eu me coloco, né? E foi assim que eu fiz com a Ângela, né? Por exemplo, então eu me dava muito bem com ela, quer dizer, assim, eu não me incomodava com o jeito dela, né? Não éramos íntimas, eu não me incomodava com o jeito dela, ela me ensinou muita coisa, me deu algumas oportunidades e eu aprendi muito com ela, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo assim, também ter uma flexibilidade em relação a isso, sabe? Porque cada um tem o seu jeito. Agora, poxa, aquela pessoa, ela não é muito, enfim, muito simpática, mas ela é uma pessoa maravilhosa, tem muita coisa ali para me ensinar, né? Eu vou pegar um simpático maravilhoso que vai tomar um cafezinho também maravilhoso, entendeu? Então, quer dizer, sabe, esse o ponto, né? Então, no meu caso, eu sempre procurei me colocar assim, disponível, né, para aprender. E eu, como diretora, né, eu sou assim, posso dizer que eu sou um pouco exigente, quer dizer, eu acho que até que tudo que eu peguei assim, né, eu também transmito, é a minha maneira de ser. Eu gosto das coisas muito bem feitas, né? Nem sempre a gente consegue fazer com perfeição, mas eu busco fazer o mais perfeito possível. E, naturalmente, eu procuro também trazer as pessoas para esse ponto, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa chata, talvez um momento ou outro, não sei. Mas, assim, eu gosto, assim, de dar uma liberdade, dar um espaço para a pessoa também criar. Eu acho isso muito importante, né? Então, eu procuro fazer isso.
E aqui em Brasília, eu sou professora também, né? Eu sou diretora e professora, né? Porque eu estou nesse... E é uma experiência maravilhosa também, né? Porque eu, como professora de dublagem, né? Eu dirijo com muito mais atenção, com muito mais detalhamento. Por quê? Porque eu tenho tempo para fazer isso, porque eu estou ensinando, né? Conduzindo, né? Fazendo com que as pessoas cheguem num ponto que elas precisam chegar para elas se tornarem profissionais, enfim, dubladores profissionais, chegar assim, a galgar, né? Chegar aonde ela quer. Então é uma responsabilidade também, né? Que eu considero. E então eu procuro exigir o máximo. Agora, claro, né, dando espaço e também assim, sendo uma pessoa comunicativa com as pessoas e tudo, né? Também a gente, como professora, a gente observa muita coisa. E é uma experiência maravilhosa, porque cada um, as pessoas são diferentes umas das outras. E muitas vezes a gente pega uma pessoa que ela é um pouco mais sensível, né? Às vezes ela tá assim, num momento da vida dela que ela está precisando se fortalecer mais emocionalmente, então ela está buscando aquilo. Às vezes ela está também profissionalmente muito perdida e precisando de se firmar, né, em alguma coisa. Enfim, tem N situações. Então a gente tem aqui algumas pessoas assim, né, que têm assim, portador de necessidades especiais, às vezes para um aspecto ou outro, mas são pessoas assim brilhantes, né? E que a gente pode ter um aproveitamento muito grande. Então eu procuro ter muito cuidado também assim no meu relacionamento com as pessoas, procurando sempre ter um lado humano também nisso tudo, né? Eu acho que uma pessoa que está no lugar de poder ensinar alguma coisa para o outro, primeiro ela tem que ter uma certa humildade, né? Porque eu posso saber bem isso aqui, mas não sei de tudo na vida, né? E um contato, um relacionamento, sempre há uma troca. Eu aprendo muito com os meus alunos. E então a gente ter esse despojamento, né? E também de poder, dentro do possível, a gente trabalhar também com as relações humanas, com os sentimentos, né? E muitas vezes assim, você vê assim, que uma pessoa, além de ter se tornado um profissional, você conseguiu fazer com que aquela pessoa se tornasse um profissional, aquela pessoa se sentiu uma pessoa hoje melhor, mais segura, mais, sabe, tá mais bem preparada para a vida. Eu também tenho uma formação em psicologia, né? E outras áreas aí, enfim, constelação familiar, coisa. Então eu junto isso tudo, faço uma saladinha bem legal e acho que é muito importante. Eu acho que toda pessoa que trabalha com as pessoas, né? Porque arte, você trabalha com sentimento, né? Então não tem como você desassociar. Então, você trabalhar com os sentimentos das pessoas, eu estou ensinando a dublar, estou despertando determinados sentimentos das pessoas, né? Então eu também tenho que saber como lidar com isso, né? Então você acha que essa é uma característica importante para, tipo, um bom diretor, assim, conseguir esse olhar de, tipo, entender que, né, cada dublador é um dublador, mas ao mesmo tempo alguns direcionamentos, né? Sim, eu acho que é o ideal. Né, valem para mais de uma pessoa, claro. Exato, eu acho que é o ideal, né? Nem sempre a rotina de um diretor, de um estúdio de dublagem é muito dinâmico. Nem sempre as pessoas têm esse tempo para isso, né? Mas a gente consegue perceber que tem... hoje a gente tem assim, já uma visão de direção assim, mais humana, mais humanitária. Não são todos, mas a gente tem uma linha, que é a linha que eu sigo, que é a linha que eu tenho assim, mais familiaridade com profissionais, com diretores de São Paulo e no Rio. São pessoas que estão tendo esse olhar, né? Essa atenção também. De como ficou essa dinâmica na pandemia, assim, digamos, na sua experiência, né? Se você acha que afetou, tipo, a qualidade dos produtos, ou você acha que a dinâmica à distância funcionou muito bem. Eu queria saber como se deu essa dinâmica, tipo, na sua experiência e se você acha que afetou, digamos, a qualidade do trabalho nessas situações, ou...
A princípio, Olha, não. é dublagem remota que a gente chama, né? Dublagem remota. E não, ao contrário, eu acho que melhorou muito, porque a dublagem remota ela já existia antes da pandemia, assim, né? Para um pequeno grupo, né, de dubladores assim com melhores condições financeiras, que tinham o seu home studio e tinha que ser um home studio bem trabalhado e tudo mais, né? Então você tinha que ter uma qualidade de som e tal, e nem todo mundo tinha, poucos tinham. Agora, o advento, digamos assim, da pandemia, o que aconteceu? Um grupo de engenheiros de TI, que já trabalhavam assim dentro dessa dinâmica da dublagem, eles foram desenvolvendo todo um processo para trabalhar remotamente, justamente para dar ritmo, para ter condições de você poder fazer de uma forma mais acessível, né? Tem mais facilidade de fazer. E eu acho que é um ganho maravilhoso, né? Porque hoje, claro, hoje você com um bom computador, um bom microfone, né? Claro, tem um lugar onde você tem alguma acústica, mas assim, você não precisa construir uma coisa assim, né? Você pode fazer, né? E então isso abriu o campo. Outra coisa que foi muito importante, porque os dubladores começaram a se relacionar melhor, né? Você vê muito filme que você tem vozes paulistas e vozes cariocas. Daqui a pouco vocês vão ver vozes brasilienses, paulistas e cariocas. Né? Mas enfim, então isso também integrou, né? Isso também ficou legal, né? E o que acontece? A pandemia ela não atrapalhou a dublagem. Na dublagem não foi, ela não sentiu. E tinha ali aquele iniciozinho, mas assim, como, por exemplo, já é uma profissão assim que você trabalha meio que solitariamente, né? Então, dentro do estúdio de captação, né, de voz, é só uma pessoa que está ali. Né? O diretor fica com o técnico, né? Ele bota um vidrinho lá e tal, né? Enfim, né? E, então, digamos assim, as normas sanitárias que houve, né? Que precisou e tal, elas puderam, assim, ter mais facilidade, né? de segurança num trabalho como a dublagem, entendeu? Né? Então, o dublador higienizava, o dublador entrava, fazia o trabalho, aí higienizava de novo, esperava um pouquinho, entrava o outro. Então, isso as pessoas que, né, estavam se dispondo a trabalhar ainda presencialmente, né? E houve, então, algumas alterações, assim, no padrão da esteticamente, assim, para fazer com que as pessoas ficassem com um distanciamento mais seguro, né? E com pouco custo, né? Então isso aí facilitou. Então foi diferente, diferentemente do teatro, do cinema, que parou, né? Então você não podia ter público, né? Então realmente foi um desgaste muito grande, né? Você trabalhar, você gravar uma novela, uma coisa assim, você tinha que ter, né? Tá ali junto, então foi complicado. Mas para a dublagem não foi. E aí, dentro desse processo, esse sistema remoto foi se aperfeiçoando, né? Hoje eu trabalho para estúdio de São Paulo, trabalho para estúdio do Rio. Eu vou poder fazer com que os meus profissionais aqui possam também se integrar em outros estúdios. Ou seja, hoje eu posso trabalhar, um dublador pode trabalhar com muito mais estúdios do que como era antigamente. Por quê? Porque eu posso trabalhar, se eu estou indo no Rio, eu posso trabalhar com os estúdios do Rio, que me chamarem, e também em São Paulo, e depois aqui em Brasília, né? E vice-versa, né? Então ampliou o mercado, na verdade, assim, para o dublador ficou melhor. Hoje em dia já é, né, padrão estabelecido de gravar as vozes individualmente, né, na dublagem. E aí eu queria saber o que você acha, tipo, a diferença que tem nisso, digamos, sei lá, na qualidade final, se você acha que afeta a interpretação por você não ter alguém, sei lá, um outro ator ali pra, sabe, brincar com você na hora, ou se você acha que, digamos assim, com boa orientação do diretor, isso não modifica, digamos, a qualidade da interpretação, da verossimilidade, enfim. Bom, essa dublagem individual já acontece há algum bom tempo, né? Bastante, né? Já tem, eu acredito que uns quase 30, uns 25 anos no mínimo, né? Que já existe essa condição. Agora, eu fui formada assim, dublando com um elenco junto, né? Então, dentro de estúdios,
2, 3, 4, 5, 6 pessoas, às vezes não tinha fone suficiente para todo mundo, aí um pegava um fonezinho, aí dava um passo atrás, entregava para o que estava de trás, que ia entrar na frente. Então, eram os filmes de rolo, né? Então não tinha, não era assim, tudo cortadinho como é hoje em dia, né? Que você pode montar. A trilha. Aí eu vou pegar o seu personagem, você entra um pouquinho no início, outro no meio, outro no final, eu vou montar todas aquelas cenas que você trabalha e vou colocar só aquela cena que você entra, mesmo que você esteja contracenando com alguém, mas você vai falar a sua fala, né? Uhum. E você nem vai esperar que entre a outra, né? Então o diretor, o técnico já coloca ali no teu time code, né? Então você já entra ali segundinhos antes e acabou sua fala, acabou, né? Então, qual é a diferença? Claro, existe uma diferença, né? Eu dou aula, né, assim, né, eu boto pelo menos a dupla, né, para as pessoas vivenciarem essa coisa de contracenar, né? Você aprende a ser um dublador, um diretor, aliás, perdão, um ator, uma atriz, contracenando, né? Então, é óbvio que isso aí dá muito mais, é muito mais forte, muito mais intenso, você consegue se soltar muito mais em termos assim, de interpretação e tudo mais. Agora, isso já não existe na dublagem já há algum tempo, né? Então, o que acontece? Nós ainda temos aí uma geração de profissionais, né, que tem essa vivência que eu tive. Uhum. A gente já tem uma geração dessa que ainda está atuando, ainda está atuante, digamos assim, né? Uhum. E temos aí já toda uma geração que já está trabalhando em cima desse processo, mesmo assim de chegar a fazer e ponto final, né? Eu acho que eu tenho até uma certa restrição em falar isso, porque eu acho assim que tudo se adapta, né? Então, você acaba se adaptando com esse sistema, né, de chegar e fazer, né? Se a qualidade é melhor ou não, eu acho que daqui um tempo talvez a gente perceba um pouco mais, né? Isso aí. Agora também tudo muda muito, né? Não é só, quer dizer, os filmes, o ritmo, né? A vida está diferente também, né? Então tudo vem acompanhando esse movimento da vida, né? Então, dentro dessas mudanças que acontecem também no ritmo da vida, as coisas se harmonizam, entendeu? Os processos se harmonizam também, né? Agora, eu como professora, né, aqui, eu noto algumas diferenças, né? Por exemplo, eu percebo que, assim, a moçada assim, mais nova, né, a juventude, assim, o pessoal que está com 20 anos, até quase 30, não tem muita facilidade assim com algumas coisas que por exemplo, na minha geração já tinha, né? Por exemplo, fazer uma cena romântica, né? Às vezes, assim, você tirar uma coisa mais assim das pessoas mais novas não é uma coisa muito fácil. Eu tenho tido mais dificuldade de ensinar agora do que antigamente, porque as pessoas já traziam isso, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Então, hoje já é uma coisa assim mais, né? Uma coisa mais, como é que eu posso explicar? Tem a emoção, tem o sentimento, claro que tem a interpretação, mas não tem aquela pegada assim mais envolvimento, dramática, assim, sabe? Eu percebo uma diferença. Dá para fazer um bom trabalho? Claro que dá. Mas assim, se você pegar uma dublagem de, sei lá, de 30 anos atrás, né? Com uma dublagem hoje, eu não vou dizer que você vai falar, pô, isso aqui está muito melhor. Não. Você vai ver que você pode pegar duas coisas de boa qualidade, você vai ver que as duas têm qualidade. Mas você vai perceber uma mudança. E essa mudança não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Entendeu? Mas é uma mudança. Mas é uma mudança, né? Para mim, assim, na percepção assim, de o que é interpretar, eu sinto uma diferença. Entendeu? Mas assim, dentro dessa dinâmica da vida, as pessoas estão se adaptando com esse formato.